Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Foram escolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos, e por intermédio deles mandaram esta carta. Os apóstolos e os irmãos presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Desde que soubemos que alguns dos nossos, os quais não enviamos, vos têm perturbado com palavras, confundindo-vos a mente, pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também vos anunciarão as mesmas coisas de viva voz, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias, que vos abstenhais da carne de animais sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Fareis bem se vos guardardes dessas coisas. Fazemos voto de que tudo esteja bem entre vós. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 29. Toda a liderança da igreja, os apóstolos, os presbíteros, estão reunidos em Jerusalém para resolver, esclarecer uma situação a respeito dos gentios. O fato é que algumas pessoas estavam exigindo que os gentios também fossem circuncidados para serem aceitos na igreja. Depois dos testemunhos de Paulo, Barnabé, de Pedro e de uma palavra de Tiago, a igreja resolveu que eram necessárias apenas algumas orientações aos irmãos da igreja em Antioquia. Então, foi enviada uma comissão, junto com Paulo e Barnabé, para esclarecer os fatos junto às igrejas. O que chama a atenção é que, primeiramente, ele diz o seguinte: irmãos, algumas pessoas, sem qualquer orientação, sem qualquer autorização, têm perturbado vocês com palavras e trazido transtorno à vossa alma. Atualmente, os meios de comunicação têm facilitado muito o intercâmbio de ideias, de opiniões. Hoje é muito mais fácil você aprender alguma coisa sem sair de casa. E isso diz respeito até mesmo à vida cristã e aos ensinamentos. Existem muitas pessoas que estão ensinando a Bíblia, ensinando teologia, falando a respeito de espiritualidade pela internet. Mas isso não significa que são pessoas que têm legitimidade para ensinar alguma coisa ou para falar sobre alguma coisa a respeito da fé cristã. São muitas vezes pessoas que não têm qualquer comprometimento com o Evangelho e muitas vezes também as suas palavras nada mais fazem a não ser críticas e perturbar e transtornar a vida das pessoas, que muitas vezes também estão sedentas por algo que possa alimentar as suas vidas, dando-lhes esperança para continuar a sua caminhada. É preciso algum critério com o que se ouve ou com o que se vê. E é então que a igreja esclarece o seguinte: olha, nós resolvemos enviar, juntamente com Paulo e Barnabé, algumas pessoas, mas essas pessoas são pessoas que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São pessoas que de fato têm colaborado para o crescimento do reino de Deus. Então,
não são apenas pessoas que foram eleitas ou foram designadas, mas são pessoas que vivem aquilo que estão pregando, aquilo que estão ensinando. E por isso, essas pessoas podem ser dignas de credibilidade. Essas pessoas podem ensinar, essas pessoas podem orientar, essas pessoas podem aconselhar. Então, irmãos, prestem atenção àquilo que essas pessoas estão falando, aquilo que essas pessoas estão vivendo, e não prestem atenção naquilo que outras pessoas que apenas querem informar ou passar informações sem qualquer relação com a vida, sem qualquer relação com o reino de Deus, estão querendo fazer com vocês. A Bíblia chama a atenção de duas maneiras para essa situação. Primeiro, em Tiago, capítulo 3, no versículo 1, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Em outras palavras, quem quer ser mestre precisa estar necessariamente preparado para ser um mestre, mesmo porque isso será cobrado dele. Tudo aquilo que ele ensina, tudo aquilo que ela ensina, fala ou faz perante a comunidade. Há uma grande responsabilidade nisso. E o texto está dizendo: muitos de vocês não sejam mestres. Não é apenas ter informação ou assistir um vídeo no YouTube ou apenas escutar uma palestra que vai habilitar alguém a ensinar, orientar ou discipular outras pessoas. O que pode acontecer muitas vezes é que acabam trazendo uma grande confusão porque não vivem e não sabem aquilo que estão falando. Outro aspecto é o que a palavra do Senhor nos diz, que nós não devemos ficar iludidos com o fato de que uma pessoa tem muito tempo que ele se diz cristão. Hebreus, capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. De forma figurada, tem muitas pessoas que ainda estão tomando leite e já estão querendo ensinar para os outros aquilo que devem fazer a respeito das suas vidas. A comissão que foi enviada a Antioquia para esclarecer os fatos era composta por pessoas que tinham uma experiência de fé reconhecida pela comunidade. Romanos capítulo 12, no versículo 16, diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. E de acordo com o próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. A pessoa que realmente é um mestre é aquela pessoa que está sempre aprendendo, que está preocupado ou preocupada em servir, em ajudar as pessoas, e não somente perturbar com palavras ou transtornar a vida das pessoas. Teófilo deveria ter esse cuidado, por isso Lucas escreve essa carta. Você também precisa ter esse cuidado, nós todos. Deus abençoe você e sua família. Que o infinito amor de Deus nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas e profundas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, agora e para sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhem nossas lives, nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.